Meu objetivo nessa videoaula e nas 3 próximas é mostrar para você como usar o conceito de razão para comparar duas quantidades. Antes de passar a resolução do item A, eu vou pedir a você que inscreva-se nessa nossa sala de aula do Universo Digital e que deixe seu like. Esses são 2 grandes incentivos para a continuidade de produção de videoaulas abordando os mais diversos temas da matemática. Vamos à resolução. Dentre 120 pacientes de uma determinada clínica, 30 têm idade menor ou igual a 25 anos. Se ao todo nós temos 120 pacientes e 30 têm idade menor ou igual a 25 anos, o restante tem idade maior do que 25 anos. 120 menos 30 é 90. Então, nessa situação, problema, nós temos 90 pessoas que são pacientes e que têm idade maior do que 25 anos. E 30 desses pacientes, como foi citado lá no exercício, têm idade menor ou igual a 25 anos. E é com esses valores que a gente vai resolver a questão. Uma vez que é para calcular a razão entre a quantidade de pacientes que têm idade maior que 25 anos. Então, a primeira quantidade que foi citada depois da palavra razão é a quantidade de pacientes que têm idade maior que 25 anos. Quantos são esses? São 90. Então, primeiramente, foi citada uma quantidade que corresponde a 90. Logo em seguida, foi citada outra quantidade que se refere ao total de pacientes. O total de pacientes é 120. Então, a comparação que tem que ser feita é entre esses dois valores nessa ordem, entre 90 e 120, usando o conceito de razão. Razão nada mais é que uma comparação entre duas grandezas, entre dois valores, e aqui no caso é entre essas duas quantidades, entre 90 e 120. E a representação da razão pode ser feita na forma de fração. O primeiro valor citado eu escrevo no numerador da fração, e o segundo valor citado, que é 120, eu vou escrever lá no denominador da fração. Esse procedimento é sempre assim. Quando for citado o termo razão, você vai procurar a primeira quantidade, a primeira grandeza, e essa vai fazer parte da fração lá no numerador. A segunda quantidade, a segunda grandeza, vai fazer parte da fração lá no denominador. Simples assim. A razão entre 90 e 120, a gente escreve representando-a desse modo, 90 sobre 120, que a gente também pode ler 90 está para 120. A razão em si já foi calculada, é 90 sobre 120, mas suponha que você queira simplificar, uma vez que você pode estar numa prova em que essa fração não esteja presente em nenhuma das alternativas, ou ainda numa outra situação em que você queira demonstrar seu domínio sobre a matemática básica. Então, o que você faz? Você divide o numerador e o denominador por 10. E por que eu estou falando isso de cara? Porque tanto o numerador quanto o denominador eles têm um zero aqui. Quando você tem esse perfil dos valores numéricos, significa que eles são múltiplos de 10. Você vai dividir 90 por 10 e 120 por 10, obtendo uma outra fração que é 90 dividido por 10 é 9, 120 dividido por 10 é 12. Sabendo disso, você não precisa mais fazer esse cálculo desse jeito. Você já pode lembrar dele e, quando estiver numa situação dessa, simplesmente simplificar usando esse tipo de notação. 90 sobre 120, eu simplifico a fração, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 10, e eu vou denotar assim, riscando esses dois zeros, e vou obter 9 sobre 12. Obtendo 9 sobre 12. Mas você ainda pode não encontrar nenhuma alternativa que tenha essa fração, ou você queira refinar mais ainda, simplificar mais ainda a fração. E por que eu digo isso? O 9 e o 12 estão na tabuada do 3.
Logo, você pode simplificar dividindo tanto 9 quanto 12 por 3. 9 dividido por 3 é 3. 12 dividido por 3 é 4. E assim a gente tem uma fração que nesse caso aqui é irredutível. Você já resolveu a questão. Você já calculou a razão. É 90 sobre 120, ou 9 dozeavos, ou 3 quartos. Se você quisesse, precisasse, pretendesse calcular a taxa percentual ou a porcentagem que os 90 correspondem em relação aos 120, você poderia continuar esse cálculo como? Fração também está associada à operação de divisão. Então eu poderia continuar o cálculo determinando a representação decimal de 3 quartos. Isso quer dizer que essa fração 3 quartos corresponde a 0,75 ou 75 centésimos. Mas 75 centésimos, se você parar um pouco para pensar, é a mesma coisa que 75 sobre 100. É uma fração que tem o denominador 100, também chamada fração centesimal. E essas frações que denotam centésimos, ou quando você encontrar uma situação na qual você tenha os centésimos declarados do número, igual nessa situação, que você já pode olhar aqui e perceber, nós temos 75 centésimos. Lembra lá do nome dessa ordem? A primeira, à direita da vírgula, é a ordem dos décimos, a segunda centésimos. Logo, aqui nós temos 75 centésimos, ou na leitura do decimal, ou na leitura da fração correspondente. A porcentagem tem uma ligação muito íntima com os centésimos. A ligação é que 75 centésimos é a mesma coisa que 75 em 100, ou 75%. Agora que eu já te apresentei o conceito de porcentagem, para escrever a taxa percentual ou a porcentagem a partir da fração centesimal, basta escrever o numerador e o símbolo de porcentagem. Mas lembre-se que isso vale somente para frações com denominador 100. Ou então, se você pensar a partir do decimal, ou seja, do 0,75, você desloca a vírgula 2 ordens para a direita, escreve o número que você obteve e acrescenta o símbolo de porcentagem. Portanto, porcentagem está associado aos centésimos de um número. Se você quiser uma regra agora que você sabe o significado para determinar os centésimos rapidamente, basta então deslocar a vírgula 2 ordens para a direita e colocar o símbolo de porcentagem. E assim a gente finaliza a primeira aula. Eu peço a você que inscreva-se no canal e deixe seu like. A parte 2, envolvendo o item B, eu farei na próxima publicação. Te espero lá!